Enquanto não reconhecida a incompetência relativa, são vários os atos praticados até então, cabendo ao magistrado que recebeu o processo prosseguir com os demais atos processuais, reconhecendo-se válidos todos os anteriores praticados pelo juiz tido como incompetente. No caso, tão logo verificada a prevenção de outro membro do tribunal para relatar a ação penal, os outros foram imediatamente a ele redistribuídos, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios proferidos, inclusive o decreto de prisão cautelar. Recurso em habeas corpus, número 127.757, DF, relator ministro Teori Zavascki, segunda turma, julgado em 2 de junho de 2015. A pedra de toque no tema das nulidades é: não há nulidade sem prejuízo, como está na fórmula francesa pas de nullité sans grief. E no nosso Código de Processo Penal, artigo 563, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Mesmo que se admita, em hipótese, o fato de que a causa tenha tramitado em uma vara federal, que territorialmente não seria competente para julgá-la, coisa que entendo que não ocorreu, uma vez que o juízo de primeiro grau era competente, como acima demonstrado, tal fato não tem relevância suficiente para anular o feito, se a sentença foi proferida. Isso é o que decorre de fato de que a incompetência territorial, cuja gravidade é mínima. Essa interpretação decorre do que dispõe o artigo 82 do Código de Processo Penal. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiver com sentença definitiva. Nesse caso, a nulidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça frequentemente tem enfrentado o tema, tendo editado a respeito a súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Ora, se a falta de reunião de processos conexos não anula os atos, se houver sentença, a reunião equivocada de processos não conexos também não pode implicar qualquer tipo de nulidade. Por essa razão, pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aos demais que pensem de forma contrária, para reiterar a minha posição, pela competência da 13ª Vara da Seção Judiciária do Paraná e enfatizar que, mesmo que considerássemos tal juízo territorialmente incompetente, eventual prejuízo para a defesa não foi demonstrado. Friso que, na pior das hipóteses, o deslocamento do feito deveria ocorrer no estado em que o processo se encontra, preservados os atos decisórios ou, no mínimo, as provas produzidas. Atribuir a uma alegada incompetência relativa a eficácia para anular integralmente um processo, desde o recebimento da denúncia, após mais de 5 anos de seu início com o recebimento da referida peça acusatória, que já foi julgado em várias instâncias, com vários habeas corpus apreciados e rejeitados, inclusive por este Supremo Tribunal Federal, lembrando que no habeas corpus essa matéria poderia ter sido conhecida de ofício, se não fosse tão relevante, e dar-lhe uma dimensão jurídica jamais vista em âmbito jurisprudencial. A preservação dos atos decisórios, ou, no mínimo, das provas produzidas, seria o razoável a se fazer em caso de ser adotada tal solução. Em resumo e já em conclusão. 1. A competência para processar e julgar as ações penais a que responde o paciente é, sim, ao meu sentido, a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, diante dos documentos apreendidos com os acusados, no caso e principalmente do contrato da Petrobras com o convênio Compar, relativo às obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba, Paraná, de onde saiu parte da vantagem devida direcionada ao paciente. 2. O relatório da Comissão de Licitação e do relatório da Comissão de Negociação direta analisados pela apuração interna da Petrobras, que apurou desconformidade nos contratos da aludida refinaria Presidente Getúlio Vargas de Curitiba, Paraná. 3. Dos documentos apreendidos na residência do paciente, onde demonstra, de fato, a propriedade do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que foram reformados por verba utilizada dos valores indevidamente adquiridos, abastecidos por contratos com a Petrobras, incluindo a refinaria de Curitiba, no Paraná. 4. Finalmente,
além do conjunto probatório apreendido com as empresas e com o paciente, conclua ainda pela existência de conexão instrutória, contrariamente ao decidido pelo eminente relator, com fulcro no inciso 3 do artigo 76 do CPP, entre a ação penal 504-6512-94-2016, 404-7000 Paraná, e as várias ações penais que têm como objeto os contratos firmados pela Petrobras, sendo um deles diretamente firmado na região metropolitana de Curitiba, consórcio Compar, para a obra de construção na refinaria Presidente Getúlio Vargas, processados e julgados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. B. Conexão intersubjetiva, prevista no inciso 1 do artigo 76 do Código de Processo Penal, uma vez que diversos réus condenados na ação penal 504-6512-94, 2016, 404-7000 Paraná, também figuram como denunciados ou condenados em outras ações penais que têm como origem a Operação Lava Jato, tramitando no mesmo juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, o que, de fato, determina a reunião desses processos, no interesse da instrução processual perante esse juízo prevento e que tem mais conhecimento e proximidade com as provas escolhidas. E, por fim, conexão objetiva do inciso 2 do artigo 76 do CPP, já que o crime atribuído ao paciente foi concretizado mediante crimes anteriores adrede executados com o propósito de assegurar a execução do último elo da cadeia criminosa. Ante o exposto e pedindo novamente a mais respeitosa vênia ao eminente relator e aos que pensam de forma diferente, eu dou provimento ao agravo regimental manejado pelo Ministério Público Federal para reformar integralmente a decisão recorrida, denegar a ordem de habeas corpus, julgando em consequência prejudicados os agravos regimentais da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. É como voto, senhor presidente.